Bem-vindos a este vídeo sobre atos administrativos. Vamos focar nos conceitos cobrados pela banca CESP e Sebrasp, lembrando sempre que a excelência é um hábito. Para aproveitar melhor este vídeo, siga este método. Pause a tela ao ver uma questão, anote sua resposta, e só então continue o vídeo para conferir o gabarito e a explicação. Vamos começar com esta questão sobre a classificação dos atos administrativos, CESP e Sebrasp 2026. O ato unilateral e vinculado, por meio do qual a administração pública reconhece ao particular que preenche os requisitos legais o direito à prestação de um serviço público, denomina-se aprovação, autorização, licença, admissão, permissão. O gabarito é a letra D, admissão. É o ato unilateral e vinculado pelo qual o Estado reconhece ao particular o direito de ingressar em um serviço ou estabelecimento público. CESP e Sebrasp 2026. Atos administrativos vinculados prescindem de motivação, ao passo que os atos discricionários devem ser motivados para que seja validada a vontade do administrador, de modo a garantir que o interesse público se sobreponha à observância estrita do ordenamento jurídico legal. Certo ou errado? O gabarito é errado. A assertiva está duplamente incorreta. O examinador do Sebrasp construiu uma frase que parece bonita, mas que destrói dois pilares fundamentais do direito administrativo: a regra da motivação e o princípio da legalidade. Vamos desmontar os dois erros fatais da questão. 1. Primeiro erro: atos vinculados prescindem de motivação. A palavra prescindir significa dispensar, não precisar. A regra no direito administrativo brasileiro, especialmente após a Lei de Processo Administrativo Federal, Lei nº 9.784 de 99, artigo 50, é que os atos administrativos devem ser motivados, independentemente de serem vinculados ou discricionários, principalmente quando afetam direitos, impõem deveres ou aplicam sanções. No ato discricionário, a motivação demonstra que a escolha, o mérito, foi razoável. No ato vinculado, a motivação serve para provar que a situação de fato exigida pela lei realmente aconteceu, e que o administrador aplicou a regra corretamente. Segundo erro: o interesse público se sobrepõe à observância estrita do ordenamento jurídico legal. Isso é uma verdadeira heresia jurídica. Pelo princípio da legalidade, artigo 37 caput da Constituição Federal, a administração pública só pode fazer aquilo que a lei autoriza ou determina. Não existe interesse público fora da lei. O administrador não pode ignorar ou atropelar a lei usando a desculpa de que está agindo em nome do interesse público. O ordenamento jurídico é o limite máximo de qualquer atuação estatal. Para blindar seus estudos contra as armadilhas de vocabulário da banca, prescinde/prescindível significa não precisa, é dispensável. Essa palavra é a maior causadora de erros em provas de certo ou errado. Imprescindível significa precisa, é obrigatório, não pode faltar. Sempre que a banca disser que a motivação prescinde, é dispensada. Para atos vinculados, marque errado sem medo. CESP e Sebrasp 2026. O ato administrativo unilateral, discricionário e precário, por meio do qual a administração pública faculta ao particular o uso privativo de bem público, ou o desempenho de atividade material, ou a prática de ato que sem esse consentimento seria legalmente proibido, é denominado homologação, licença, admissão, aprovação, autorização. O gabarito é a letra E. Essa questão é um verdadeiro presente para quem memorizou as palavras-chave dos atos administrativos negociais. O enunciado entrega a resposta ao utilizar o tripé que define a autorização: ato unilateral, discricionário e precário. A autorização tem duas grandes utilidades no direito administrativo: autorização de polícia, quando o Estado permite que você exerça uma atividade material que, em regra, é proibida, exemplo, porte de arma de fogo. Autorização de uso de bem público, quando o Estado permite o uso de um espaço público para um interesse predominantemente particular e por curto período, exemplo, fechar uma rua para uma festa de casamento, ou colocar uma caçamba de entulho na calçada. Como é um ato precário, a administração pode mandar você desocupar a rua ou devolver a arma a qualquer momento, sem precisar pagar indenização. Saber o erro das outras opções reforça o que acabamos de revisar nas questões anteriores. A. Errada, homologação. É um ato vinculado de controle posterior,
Exemplo: homologar uma licitação. B. Errada. Licença é o grande peguinha. A licença permite o exercício de uma atividade, como dirigir, mas ela é vinculada e definitiva, não é precária. C. Errada. Admissão é um ato vinculado para uso de serviço público. Exemplo: matrícula em escola. D. Errada. Aprovação é um ato discricionário, mas serve para exercer controle sobre outro ato administrativo. Exemplo: o Senado aprovando a escolha de um ministro do STF, e não para liberar o uso de bens ou atividades aos cidadãos. E correta. Reúne perfeitamente as características de discricionariedade e precariedade. Como a questão tocou no uso privativo de bem público, o Sebrasp adora cobrar a diferença entre os 3 atos que permitem isso. Guarde este macete: autorização de uso discricionária e precária. Interesse predominantemente particular. Exemplo: fechar rua para festa. Permissão de uso, discricionária e precária. Interesse compartilhado, público e particular. Exemplo: bancas de jornal ou quiosques na praça. Concessão de uso é um contrato, não é ato unilateral. Exige licitação e tem prazo determinado. Exemplo: restaurante explorando um espaço dentro de um aeroporto público. CESP-Sebrasp 2025. Durante a análise de um processo de autorização de operação de uma nova sociedade seguradora, um analista técnico da SUSEP identificou que o ato de autorização fora praticado por autoridade competente, mas sem a devida motivação formal exigida pela norma interna, tendo sido o erro detectado antes de qualquer prejuízo a terceiros ou lesão ao interesse público. A partir da situação hipotética precedente, julgue os itens a seguir. De acordo com a Lei nº 9.784 de 1999, o vício identificado no ato poderá ser sanado pela própria administração, visto que não houve prejuízo a terceiros nem ao interesse público. Certo ou errado? O gabarito é certo. A assertiva está correta por ser a aplicação literal e a interpretação doutrinária do artigo 55 da Lei nº 9.784, 1999. Lei do Processo Administrativo Federal. O artigo estabelece os 3 requisitos cumulativos para que a administração pública possa salvar, convalidar/sanar um ato administrativo que nasceu com defeito. O defeito deve ser sanável. Não pode haver lesão ao interesse público. Não pode haver prejuízo a terceiros. O examinador do Sebrasp foi cirúrgico ao descrever no enunciado exatamente o preenchimento dessas 3 condições. O vício na motivação formal é classificado pela doutrina majoritária como um defeito de forma, pois o motivo existia, o administrador apenas esqueceu ou falhou em colocá-lo no papel da maneira correta. Como a ausência dessa formalidade não gerou danos a terceiros nem ao Estado, o ato é perfeitamente passível de convalidação. Para que a administração consiga consertar o ato, o vício precisa obrigatoriamente recair sobre elementos específicos. A doutrina clássica divide os elementos em 2 grupos, os incuráveis e os curáveis. Vícios insanáveis. Não tem conserto, geram anulação nula. Motivo. Exemplo: o fato narrado nunca existiu. Objeto. Exemplo: o conteúdo do ato é proibido por lei. Finalidade. Exemplo: o ato foi praticado para vingança pessoal, desvio de poder. Vícios sanáveis. Podem ser convalidados. Forma. Desde que a lei não diga que aquela forma específica é essencial para a validade do ato. Competência. Desde que não seja competência exclusiva e não se trate de competência em razão da matéria. O atalho absoluto para acertar qualquer questão sobre convalidação é o mnemônico foco. Só admitem convalidação os vícios de forma e competência. CESP-Sebrasp 2025. Atos administrativos de gestão são aqueles praticados pela administração pública na qualidade de gestora de seus bens e serviços, sem exercício de supremacia sobre os particulares. Certo ou errado? O gabarito é certo. A assertiva está impecável e traz a definição exata e clássica da doutrina, especialmente a de Eli Lopes Meireles, sobre a classificação dos atos administrativos quanto às prerrogativas da administração. A doutrina divide a atuação do Estado em 3 grandes blocos. Quando a administração pratica os chamados atos de gestão, ela desce do pedestal e atua em situação de igualdade ou quase igualdade com o particular. Não há o uso do poder extroverso do Estado, a chamada supremacia ou imperatividade. O foco aqui é a mera conservação e administração do patrimônio público. Exemplo clássico:
O Estado alugando um prédio particular para instalar uma delegacia. Nesse contrato de locação, o Estado não impõe sua vontade goela abaixo do proprietário do imóvel. Ambos assinam o contrato em patamar de igualdade, horizontalidade, regido predominantemente pelo direito privado. Neste quadro comparamos os tipos de atos exigidos pelo SEBRASP. Observe a diferença entre atos de império, de gestão e de expediente para não confundir na hora da prova. Lembre-se que a excelência se constrói com a repetição. Continue estudando os atos administrativos e bons preparativos para sua próxima avaliação.